E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eu, como você já sabe, tô aqui pelo Multiverso Cultural, Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, 12ª edição. Agora, se você me acompanha pelo Órbita Geek, você sabe o quanto eu sou apaixonado por cinema. Cara, eu tenho aqueles momentos da minha vida, quando o pessoal me pergunta qual o seu filme preferido, eu digo, não tenho, eu tenho o meu filme preferido do momento. Se eu tô querendo um super-herói, tem lá, agora eu tô doido pra ver Coringa, mas tem vários. Por exemplo, tem dias mesmo que eu tô doido pra ver O Vento Levou, Ben-Hur, né? Tem aquelas horas que Antonioni tem um pouquinho de né, clássico, saudosismo. E por que eu tô falando isso? Porque eu tô aqui do lado de um cara que ele vai se apresentar, ele vai falar um pouco do projeto dele. Mas eu poderia chegar aqui e começar a falar, mas ele pode transformar o seu sonho de ter um filme do seu roteiro real. E ele vai explicar. Apresente-se primeiro, Beto. Beto Bezerra. Pode deixar seguro. Eu seguro pra você ficar mais tranquilo. A gente começou com a literatura. Nosso projeto inicial foi transformar a realidade em ficção. Então a gente pegou o cotidiano, nosso cotidiano, dia a dia, e a gente viu que em cada situação existe algo que a gente pode retratar na literatura. Então a literatura ficcional foi a escolha que a gente fez. E dessa literatura ficcional foi demandando o primeiro, segundo, terceiro trabalho. Depois que eu terminei o terceiro trabalho, eu disse, cara, isso aqui é um movimento que a gente pode fazer, transportar ele para outras plataformas. Porque como a literatura ela retrata realidades, ela cria também situações que podem ser colocadas em outras plataformas. E o audiovisual, a gente vislumbrou o audiovisual como produto final da nossa obra. Então a gente fez esse projeto, mandou para a Ancine, Agência Nacional de Cinema, como projeto audiovisual. Foram muito bem recepcionados, porque é uma adaptação de linguagem. A linguagem original sendo literária, quando a gente transforma para audiovisual, a gente já tem um formato já experimentado. Então, a Agência Nacional de Cinema ela não tem nenhum entrave quanto a isso de a gente fazer adaptação literária, porque já existe a obra. A obra já está autorizada. E o registro, inclusive, é no mesmo órgão validador, que é a Biblioteca Nacional. Então, para você registrar a sua obra audiovisual, você tem que registrar também na Biblioteca Nacional, quanto o roteiro audiovisual. E isso a gente criou essa expertise, né, de poder fazer a escrita com registro na Biblioteca Nacional, com o devido registro de direitos autorais, comerciais, ISBN para poder fazer a distribuição. Né? A gente criou também essa mesma estrutura dentro da Ancine. A gente se cadastrou como agente econômico, né? Primordialmente como pessoa física. Legal. Agente econômico, pessoa física, para poder depois você colocar a empresa a qual você representa. Porque a produção audiovisual tem que estar aportada em algum CNPJ. Entendi. Mas esse CNPJ também, aquele responsável por CNPJ, ele também tem que estar nesse universo do audiovisual. Não é simplesmente uma pessoa que cria um CNPJ. Não é tipo, você tá fazendo um filme, mas tem o CNPJ de um açougue e não pode fazer. Não, de forma alguma. Inclusive o CNPJ da gente contempla várias dentro dessa linguagem. A gente criou essa questão para poder distribuir a obra literária. Então nós somos livraria, a editora para poder editar o livro com registro na Biblioteca Nacional, pessoa física e pessoa jurídica. A gente criou esse CNPJ dentro da logística do CNAE, que é Código Nacional de Atividade Econômica, para livraria, para editora, para produtora e para distribuidora de filmes, para poder ter todas essas competências numa única plataforma. Então peraí. Vamos explicar aqui, para ver se eu entendi, o pessoal de casa também. Eu ou o pessoal que está lá em casa escreveu um roteiro. Ótimo. Escrevi um roteiro. Aí eu não sei por onde começar. Eu tenho um roteiro, tenho uma ideia bacana, tá tudo escrito, mas como é que eu faço para ele se transformar num filme? Aí eu procuro vocês e vocês vão registrar a minha obra com a minha participação, vão editar um livro e vão
divulgar, fazer toda essa parte, ou seja, um pacote de coisas que uma pessoa que está em casa comumente, para encontrar isso, teria que procurar várias empresas, e vocês são autorizados para fazer isso em uma tacada só. Inclusive... Acertei? Certamente. Porque primeiro a gente buscou as certificações. Sim. Porque é a situação que mais inviabiliza o projeto é você criar, em alguma barreira, criar algum entrave no meio do caminho. Então essas certificações, ela tem que estar unida e uníssonas numa mesma proposta. Como a gente não encontrou essa proposta que pudesse encaixar, então a gente criou essa mesma plataforma que pudesse contemplar todos. Então todas essas artes, congêneres, literatura e audiovisual, a gente colocou dentro dessa mesma linguística. Mas aí tu pergunta, poxa Beto, mas tu quer fazer tudo ao mesmo tempo? Não, de forma alguma. Então, poxa Beto, mas tu quer fazer tudo ao mesmo tempo? De forma alguma. A gente quer, a empresa, inclusive o nome da empresa é muito sugestivo, é Intermédio Criativo. A gente não está querendo ser detentor desse poder. Você só vai fazer a ponte para que esse autor consiga tudo isso. Isso, para que o autor tenha acesso a transformar a sua literatura em um produto audiovisual como produto artístico final. Então, ele levar a grande público e a grande massa a sua mensagem. E quem é o melhor... Assim, hoje em dia, o poder de alcance do livro, apesar de ser bem aceito, de ter público para isso, mas tem um poder assim, de alcance limitado. Sim. Aí a gente criou o quê? Uma plataforma digital, porque a plataforma digital, o alcance é bem maior, a distribuição é quase que imediata, né? E o custo é reduzido, porque é uma plataforma, é uma matriz única que a gente replica isso com todo cuidado, claro, para poder a gente fazer a nota fiscal da emissão, da venda. Quando o cliente compra, que é o leitor, ele recebe uma nota fiscal de compra. Mesmo como se fosse um livro físico. É um livro, é um produto comercializável. Mas esse produto ele vai fomentar o recurso para a produção audiovisual. Então, a venda do livro digital, daquele roteiro que você preparou, ela vai custear a transformação desse roteiro no produto audiovisual. Isso, seja dele ou seja de um produto audiovisual que já esteja lá pronto para receber esse recurso. Entendi. Então assim, como você fala, pode ser o roteiro transformado posteriormente uma obra literária, ou pode ser uma obra literária adaptada para roteiro. Então assim, a gente pode fazer essa transição, porque é permitido, porque um projeto audiovisual, ele pode ser aprovado apenas com um argumento. Se você tiver um bom argumento, a gente estrutura um argumento, submete a análise, essa análise é feita, posteriormente a Ancine pede para você, na segunda fase do projeto, ou seja, depois de pré-aprovado, na segunda fase você tem que apresentar o roteiro. Aí esse roteiro pode ser reconstruído dentro de uma situação mais bem confortável. Porque o argumento já foi feito, já foi aprovado, daí já só pega a base e faz o resto. Isso, argumento, roteiro e livro. Essa é a base para poder estruturar um projeto audiovisual. E isso tudo você orienta? Isso, a gente tem porque a gente criou competência na gestão do projeto. A gestão do projeto é o que mais... muitas vezes o projeto não anda porque ele não tem essa gestão. Não tem. Então a gente buscou essa gestão, construir essa gestão com profissionais de diversas áreas, da literatura, do audiovisual, administrativo, jurídico, contábil, todas essas áreas para poder abraçar o projeto. Fazer essas consultorias e você ficar bem certinho dentro de tudo que precisa. Isso. Agora a pergunta de novo. E o custo disso para o escritor, Beto? Peraí. E o custo disso para o escritor, Beto? É justamente esse. Eu parti da escrita, eu vim da literatura. Sim. Então, meu problema maior foi encontrar uma estrutura que pudesse me receber, que eu não tivesse custo adicional. Sim. Então, eu como escritor, eu criei uma plataforma, a gente em quatro mãos, a gente criou essa plataforma para poder dar essa possibilidade do escritor ele entrar sem custo, porque a maior riqueza que oferece ao projeto é o autor. Que é o corpo daquilo que vai ser construído, porque o que é um Frankenstein, né? Se só tivesse o monstro, mas não tivesse a história. É isso aí. Então, o autor oferece
essa riqueza que é a obra literária, seja através de roteiro, seja através de argumento, ou seja o próprio livro para fazer adaptação, e dali, a partir dali, a gente constrói o recurso para poder fomentar toda essa cadeia logística para poder cair a produção. Cara, isso é muito bom, porque assim como eu sou artista, tem muitos artistas aqui na Bienal fazendo exposição dos seus trabalhos. E muitos que estão em casa, por exemplo, que já passaram pelo Multiverso, pelo Orbita Geek, enfim, e que estão aí esperando uma oportunidade justamente. A gente sabe criar, a gente sabe fazer a coisa, mas na hora de vender, de captar recurso, tem a barreira. É danado para isso acontecer. E a primeira coisa que a gente pede é para que o autor, eu escrevi, não mande para mim primeiro não, vá na Biblioteca Nacional, faça o registro, vai gastar só R$20, é R$20, vai gerar uma GRU. Isso é importante, sabe por quê? Porque você que está pensando aí, ele vai ficar com a minha obra. Não, se você faz o registro, ele vai lhe ajudar, lógico, vai receber a parte dele, mas você continua sendo total detentor dos seus direitos autorais e comerciais, né? Porque muitas vezes você diz assim, não, eu tenho direitos autorais, tá lá o meu nome, mas o direito comercial, quem registrou foi outro. Então assim, fica uma situação que a gente pede, olha, antes de qualquer coisa, antes de mandar seu texto, passa lá na Biblioteca Nacional, aqui no Recife é no 13 de maio ali, que é o EDA, Escritório de Direitos Autorais. Então, ou você entra no site da Biblioteca Nacional, tem toda como você pode proceder para registrar sua obra. Que é facinho, é muito fácil. Então assim, de posse disso, você tem um título comercializável. É como se fosse um registro de nascimento, né? Isso, e é um título que ele é um ativo econômico. Então a gente está trabalhando o seu título não só como um produto cultural, mas um produto de economia. Então é um ativo econômico que a gente pode transformar isso. Imagina, diga um interior aqui do estado de Pernambuco. Timbaúba. Aí o cara cria uma história no Timbaúba. Ele vai e registra um conto. Não precisa ser um romance não, muito elaborado. Um conto com começo, meio e fim, que contém os 3 atos, né, de uma história. Sim. E disso aí a gente consegue transformar em um roteiro audiovisual. Ele gastou só R$20 para registrar na Biblioteca Nacional e enviou para a gente. A gente configura esse roteiro audiovisual, manda para a Ancine num projeto que pode ser o quê? Fomentar 8 milhões, 5 milhões. Né? E transformar num longa-metragem, um negócio assim, uma coisa, né? Virar um Bacurau 2. Então aquele adolescente, aquele jovem, ele pode oferir renda, assim, de forma espantosa, de um projeto que pode ser feito em 90 dias, 3 meses, 6 meses. Quantos gênios do texto, né, literário, tem aí obras infinitamente maravilhosas guardadas numa gaveta por falta de ajuda, até de uma porta se abrir para esclarecer os caminhos que precisa. E você está fazendo isso, né? Inclusive os nossos empresários aqui de Pernambuco, eles são, o pernambucano ele é um povo empreendedor. Sim. Né? E a gente é revolucionário, empreendedor. Então a gente é metido. Então assim, existe esse recurso. Sim. Existe pessoas que querem investir, mas desde que seja um projeto consistente, que ele olha assim, cara, eu vou botar meu dinheiro aqui e vai render. Tá entendendo? E tem uma perspectiva real. Sim. Né? Então assim, uma perspectiva real de que ele aqui agora você faz um investimento calçado em bases sólidas, né? Onde todos saem resguardados. Isso aí você oferece para o mercado. Então o mercado absorve, né? Agora se for uma coisa digamos assim, mal elaborado e tal, dificilmente o mercado vai assimilar aquilo ali. Verdade. Então assim, o que a gente está querendo é estruturar uma proposta comercial de literatura e audiovisual. E para isso a gente precisa da confiança do escritor, porque o escritor é que vai fomentar, é que vai criar histórias que a gente possa levar nossa cultura, exportar nossos valores, nossos saberes, né? Perpetuar nossa história. Sim. Então assim, eu acredito que a gente é um fomentador de grandes negócios, que vai atrair olhares para Pernambuco. Pernambuco vai ser visto e valorado lá fora como um negócio de cinema. Pois é, cara. Agora vê, a gente já falou,
já explicou como era tudo que poderia ser. Só falta agora saber onde te procurar para fazer parte desse projeto maravilhoso. www.intermediocreativo.com.br. Entra lá no nosso site, está lá todo o descritivo de como a gente trabalha, os livros que estão à venda, os projetos que estão para ser apoiados. Então, aquilo ali é o projeto piloto. A gente está apresentando aqui na Bienal do Livro, iniciando na Bienal do Livro esse projeto piloto. A gente está oferecendo nossas obras literárias, nossos projetos que estão sob guarda e poder da Intermédio Criativo para produção, mas isso independe de outra produtora colocar um outro projeto dele lá, que a gente possa abraçar um autor que certamente a gente vai sair daqui cheio de autores na nossa plataforma. Se Deus quiser. Tá entendendo? Com novas literaturas que você vai se identificar, literaturas novas, com novo olhar, nosso jovem, ele tá com uma nova forma de ver o mundo. Sim. E vamos entender esse jovem. Na literatura ele vai colocar seus anseios, suas dúvidas. Então a gente vai conseguir identificar qual o desejo daquele jovem naquela literatura que retrata um momento histórico. A gente, quando quer saber sobre 1900, 1920... Sabe melhor sobre vendo um filme. Vendo um filme, vendo uma literatura. Quando a gente lê Machado de Assis, a gente se reporta para aquela época. Então, quando a literatura atual, quando a gente lê, a gente vai identificar nosso momento histórico e nossos anseios e nossas verdades atuais. Massa. Repete só mais uma vez o canal, o site para o pessoal ir lá e se inscrever e participar e mandar suas obras para serem avaliadas. www.intermedium criativo, tudo junto, Intermedium com M no final, intermediocreativo.com.br. Pronto, é isso aí. Então você já sabe, né? Vem aqui para a Bienal, já traz o teu roteiro, teu texto, tua obra literária, conversa com o Beto e sai daqui já com a pré-orientação, vai na Intermédio e faz o resto. E por enquanto a gente vai ficando por aqui. A gente volta daqui a pouquinho, direto ao vivo da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, com esses e outros projetos maravilhosos. Obrigado.